Uma casa silenciosa, uma família dormindo e no meio da noite um ataque que seria brutal. Um homem morreu com a cabeça esmagada, uma mulher estava em coma, duas adolescentes gravemente feridas e uma criança que assistiu tudo acontecer. E o mais assustador de tudo isso era que o assassino estava muito próximo. E antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para vocês, curte, compartilha, me segue aqui no YouTube e, se possível, também nas minhas redes sociais, que é o Instagram e o TikTok. E agora sim, a gente pode começar o caso de hoje. E tudo começou na madrugada do dia 20 de fevereiro de 2012, em Minnesota. O Christopher Fulmer, de 37 anos, estava dormindo ao lado da sua namorada, a Candice, e junto no mesmo quarto estava a filha da Candice, de 6 anos. E de repente o ataque começa, um homem invade a casa usando uma máscara preta e ele começa a golpear a cabeça do Christopher com um objeto muito pesado. E foram 11 golpes diretos e brutais. O Christopher morre praticamente na hora e o quarto fica banhado de sangue. E na cama, um travesseiro coberto de sangue onde a Candice dormia. Isso porque ela também foi atacada com extrema violência. E mesmo gravemente ferida, ela ainda consegue dizer aos paramédicos que um homem invadiu a casa usando uma máscara preta e que toda a família estava dormindo. E a Candice foi colocada em coma induzido com fraturas no crânio, múltiplas lesões cerebrais e ela perdeu parte do olho. E a criança de 6 anos viu tudo acontecer, ela entra em desespero, vai até o quarto das duas irmãs, uma de 15 e outra de 19 anos, para pedir ajuda. As duas seguem até o quarto e encontram a cena. E a adolescente de 19 anos vê um homem usando uma máscara e atacando a sua mãe, então ela tenta ajudar, mas ela é golpeada na cabeça e cai no chão. E a de 15 anos faz a mesma coisa, mas ela também é golpeada e cai no chão. As duas sobrevivem, mas com fraturas no crânio. E um detalhe chamou a atenção na hora, e era que a menina de 6 anos não foi atacada. Quando você tem uma criança que é exposta a esse tipo de comportamento, ela sempre se lembrará e ficará assustada. Foi roubado, a arma do crime não estava na cena e pela brutalidade do ataque, tudo indicava que era algo pessoal. Então, por achar que era algo pessoal, que poderia até ser uma vingança, eles começam investigando a vida da vítima fatal, que era o Christopher, chegando até a sua ex-esposa, que era uma mulher controladora e extremamente abusiva. Ela, inclusive, tentou afastar o Christopher do seu filho. E ela passa a ser a principal suspeita, mas o problema é que ela tinha um álibi e ela estava em outro estado e tinha diversas testemunhas que poderiam provar. Então agora eles começam a investigar a vida da Candice. Ela ainda estava em coma, então ela não poderia ser interrogada, mas existia uma pessoa que era muito importante na vida dela. E era o Brian, o homem que foi casado com ela e que eles ainda estavam no processo de separação. E o Brian estava no hospital junto com as filhas. Os policiais vão até lá para conversar com ele e ele parecia muito cooperativo, pronto para ajudar no que precisasse. Mas algo chama a atenção dos policiais, isso porque ele disse que recebeu uma ligação da sua filha e que ela estaria desesperada, contando tudo o que teria acontecido. Mas o problema é que ele parecia ter acabado de sair do banho, o que era muito suspeito. Não batia as informações. Se a sua filha te ligou desesperada, o correto era você sair correndo sem pensar em tomar banho. Então os policiais perguntam para ele como era o seu convívio com a sua ex-mulher e ele conta que era tudo muito tranquilo, mesmo passando pelo processo de divórcio. E os policiais
policiais perguntam para ele aonde ele estava naquela madrugada e ele disse que estava em um evento dos bombeiros e que tinha muita gente lá que poderia provar isso. Então ele não é acusado, mas também não é descartado. E as adolescentes foram liberadas para depoimento e elas contam exatamente a mesma coisa. Elas acordaram de madrugada com a menina de 6 anos pedindo ajuda. Elas vão até o quarto, elas veem a mãe sendo atacada por um homem usando uma máscara preta. Elas tentam ajudar, mas são golpeadas e desmaiam. E de todo o depoimento, uma coisa chamou a atenção dos policiais e foi que elas chamavam o Brian de pai, mas ele não era o pai biológico delas, e sim um homem chamado Richard. O Richard passa a ser investigado, eles descobrem que o relacionamento com a Candace era conturbado, ela tinha até uma medida protetiva contra ele, mas ele também tinha um álibi, então ele é descartado. Casamos em 30 de setembro de 1995 ou 1996 e ficamos casados por 5 anos. No 6º ano a gente se divorciou. Ela tentou alegar abuso infantil contra mim 3 vezes num ano e provei que não era verdade. E a necrópsia confirma que o Christopher foi atacado 11 vezes com golpes na cabeça e que era um objeto pesado e poderia ser um martelo. E o ataque teria sido muito violento, sem nenhuma chance de defesa. Então eles provam que o ataque era para eliminar ele. E outro detalhe chama a atenção dos policiais e era a ligação feita para o 911 e foi feito da casa onde o crime aconteceu e foi feita por um homem. Porém, o homem que tinha na casa, ele estava morto. Então, a pessoa que teria feito a ligação era o assassino. O único homem na residência estava sem vida. Quem fez a ligação foi o assassino. Aconteceu um homicídio. O assassino informou o que tinha feito. Ele está tentando se desculpar? Ele está tentando pedir tratamento médico para as vítimas? Por que o assassino faria ligação? Feito a ligação, os policiais perguntam o que estava acontecendo, qual era o motivo de socorro e a voz fica em silêncio, mas eles conseguem ouvir uma respiração até que eles insistem de novo e a voz responde dizendo que teria acontecido um homicídio e depois disso ele desliga. Então os policiais começam a conversar com os vizinhos, mas eles afirmaram que não ouviram nada e eles chegam até o senhorio do Christopher e conversando com eles descobrem algo que seria muito importante e era que o Brian tinha um relacionamento de muitas brigas com a Candace, mesmo não estando juntos, ele era muito ciumento e que isso causava muitas brigas. Porém, quando o Brian foi investigado, ele disse que tinha um relacionamento super tranquilo com ela, então não fazia sentido. Então, esse depoimento levanta uma suspeita contra o Brian. E outra coisa que seria suspeito era que as 2 adolescentes que também foram atacadas não eram filhas biológicas dele, e sim a menina de 6 anos, e na casa ela foi a única que não foi atacada. Então ele volta a ser interrogado e os policiais perguntam para ele sobre o álibi e ele entra em contradição diversas vezes. Ele fala que sim, estava numa festa dos bombeiros, mas que as pessoas que estavam lá poderiam estar muito bêbadas e não se lembrar da presença dele. E os policiais pedem para ver o carro dele. No começo ele não queria deixar, mas ele acaba cedendo. E dentro do carro os policiais encontram uma máscara preta. E era muito parecida com a máscara descrita pelas adolescentes e pela Candace. E quando ele é questionado sobre essa máscara, ele disse que usava durante o seu serviço. E sem mais nenhuma prova, ele foi liberado, mas ele passa a ser observado. E durante esse período em que ele estava sendo observado, os policiais veem que ele sai de dentro da casa com um saco preto e coloca esse saco dentro do carro.
Então os policiais vão até a residência dele para verificar o que seria aquele saco. No começo ele não queria mostrar o que estava dentro, mas novamente ele acaba cedendo. Ele tira uma jaqueta de dentro do saco preto, mas ele não queria mostrar a parte da frente. Ele tenta mostrar só a parte de trás. E isso porque a parte da frente da jaqueta tinha sinais de sangue e, questionado sobre aquilo, ele disse que era sangue de porco. E a jaqueta foi levada para a perícia, comprovando que era sangue humano. E eles conseguiram também todas as mensagens trocadas entre o Brian e a Candace, provando que ele era muito possessivo, que mesmo em processo de separação ele tinha muitos ciúmes e ele demonstrava tudo isso por mensagem. Em uma dessas mensagens ele chegou a dizer que ele tinha muito medo em perder ela e que ele queria ela de volta. O Brian é interrogado novamente e dessa vez ele desmorona. Ele conta que sim, tinha sido ele estava na frente da casa tomando coragem, até que enfim ele entra na casa e ele fica ainda mais bravo quando ele vê a filha de 6 anos dormindo no mesmo quarto do casal. Então ele ataca o Christopher e depois a Candace. Então ele conta que atacou o Christopher por diversas vezes e depois a Candace e também as suas 2 enteadas que tentaram ajudar. Antes de sair da casa, ele liga para o 911 pedindo ajuda e que ele teria descartado o martelo em uma ponte. E os policiais conseguem achar o martelo, comprovando o depoimento. Dias depois, a Candace acorda do coma, descobrindo que quem teria feito tudo aquilo era o Brian. E ele foi condenado por homicídio doloso, pegando uma pena que pode chegar a 50 anos. Então é isso, esse foi o nosso caso de hoje. É muito triste pensar que nada disso teria acontecido se o Brian tivesse admitido o fim do relacionamento, se ele tivesse seguido a sua vida sem alimentar essa raiva, sem esse pensamento de obsessão pela Candace. Ele conseguia sim viver a sua vida, ter esse término de relacionamento de uma forma mais saudável, mas ao contrário disso, ele preferiu ficar preso naquele relacionamento, preso àqueles pensamentos, até que ele chegasse ao ponto de matar o Christopher. E o intuito dele era matar também a Candace, mas ele não conseguiu. E é muito triste, gente. Eu não consigo imaginar como essas pessoas ficam tão presas a um outro ser humano, achando que só pode seguir em frente se tiver essa pessoa. É tudo muito maluco, não entra na minha cabeça. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam de tudo isso, então comenta aqui. Eu vou pedir para vocês também curte, compartilha, me segue aqui no YouTube porque me ajuda muito. E eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.